Imagine a seguinte cena. Agentes federais armados até os dentes invadem uma casa de luxo na Geórgia. Eles reviram tudo, cofres, gavetas, embaixo do colchão. Mas o que eles procuram não está em nenhum lugar óbvio. No banheiro, dentro de um armário, debaixo de um monte de toalhas velhas, eles encontram uma lata de pipoca, daquelas baratas, de Natal. Eles abrem a tampa, e dentro daquela lata, enrolado em panos, está um pequeno dispositivo. Aquele pedaço de plástico e silício continha 3,4 bilhões de dólares. Não é filme, não é ficção. Essa é a história de James Jong, o garoto autista que hackeou o mercado mais perigoso da Dark Web usando apenas um mouse, viveu como um rei e cometeu o erro mais estúpido da história do crime. Ele chamou a polícia para si mesmo. Para entender como alguém rouba bilhões de dólares sem levantar do sofá, precisamos entender quem era o Jimmy. Se você cruzasse com James Jong na rua em 2010, você provavelmente nem notaria a presença dele. Ele era o clássico invisível. Cresceu no condado de Cobb, filho de imigrantes chineses, num lar onde o afeto era escasso e a cobrança era alta. Diagnosticado com autismo e sofrendo com o sobrepeso, a escola era um inferno para ele. Bullying, zoação, isolamento. O mundo real rejeitava o Jimmy, mas havia um lugar onde ninguém se importava com a sua aparência ou com o jeito que você falava. A internet. No computador, Jimmy não era o garoto gordinho e tímido. Ele era um deus. Aprendeu a programar sozinho, devorando códigos como se fosse oxigênio. Quando entrou na Universidade da Geórgia para cursar Ciência da Computação, ele finalmente achou que a vida ia mudar. Estava longe dos pais, morando em Athens, tentando se enturmar, e foi nessa época, lá em 2009, que ele conheceu uma coisinha chamada Bitcoin. Naquele tempo, o Bitcoin era mato alto. Era coisa de nerd em fórum obscuro. Jimmy minerou milhares deles no laptop do quarto. Mas como a vida é uma tragédia cômica, ele perdeu quase tudo num disco rígido corrompido. Aquilo doeu, mas plantou uma semente na cabeça dele. Eu preciso recuperar isso. Eu preciso ser alguém. O ano é 2012. Enquanto Jimmy tentava se enturmar na faculdade, a internet tinha um segredo sujo, o Silk Road. Imagine uma Amazon. Agora, imagine que, em vez de livros e eletrônicos, você pode comprar drogas, armas e passaportes falsos. Tudo anônimo, tudo pago com Bitcoin. Jimmy, querendo impressionar os novos amigos e viver a vida universitária louca, entrou no Silk Road. Ele não era um criminoso perigoso, era só um garoto curioso. Ele comprou um pouco de cocaína, mas, depois da segunda compra, bateu o arrependimento. Ou talvez, a curiosidade técnica. Ele decidiu sacar o troco que tinha sobrado na carteira do site. E aqui, meus amigos, acontece o momento que muda essa história. Sabe quando a internet está lenta e você clica 2 vezes no botão? Foi isso. Jimmy clicou em retirar, mas o dedo dele foi rápido. Clique, clique. A transação foi processada. E depois, foi processada de novo. Ele olhou para a tela. O saldo não tinha diminuído. Ele tinha sacado o dobro. Será? Pensou ele. O coração disparou. Ele depositou mais dinheiro. E dessa vez clicou freneticamente. 5, 10 vezes em milissegundos. O sistema do Silk Road, criado para ser o império do crime perfeito, tinha uma falha ridícula. Ele não conseguia atualizar o saldo rápido o suficiente. Jimmy não precisou de um supercomputador, não precisou quebrar criptografia da NASA. Ele usou um glitch, uma falha de programação. Naquele dia, ele criou conta atrás de conta. Clicava, sacava o dobro, transferia. Clicava, sacava o triplo, transferia. Em poucas horas, ele drenou 50 mil bitcoins do site. Na cotação da época, uns 600 mil dólares. Muito dinheiro, claro. Mas Jimmy guardou aquilo. Ele não sabia, mas aqueles 50 mil bitcoins se transformariam anos depois em 3,4 bilhões de dólares. Ele tinha acabado de roubar os maiores traficantes do mundo e ninguém sabia quem ele era. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Michel Casquel aqui na área com vocês novamente. Preparamos esse vídeo incrível para vocês. Antes de continuarmos, que tal dar aquele apoio maroto para o nosso canal? Curte o vídeo clicando no botão de like e compartilhe com toda a sua turma para ajudar a espalhar nosso conteúdo. Se você ainda não faz parte do nosso time, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos irados como este. Bora embarcar nessa juntos, então? Pausa rápida para uma reflexão que pode salvar o seu negócio. Você percebeu o que aconteceu aqui? Um império, mesmo que criminoso, desmoronou por causa de um erro simples de código. Um glitch.
No mundo real, nas empresas sérias, uma falha na TI não te dá bilhões, ela tira. Segurança de dados, estabilidade de rede e monitoramento não são luxo, são sobrevivência. Se você não quer que sua empresa tenha buracos onde o dinheiro escapa, você precisa de profissionais de elite cuidando da sua infraestrutura. É aqui que entra a NetAdept Technology. Somos especialistas em serviços de TI gerenciados. Blindamos o seu negócio contra falhas, ataques e ineficiência. Não deixe sua empresa vulnerável como a Silk Road. Acesse o link na descrição e conheça as soluções da NetAdept Technology agora mesmo. Voltando ao Jimmy. O que você faria com 50 mil bitcoins roubados? A lógica diz, suma do mapa. Vá morar numa caverna. Mas o Jimmy queria ser muito amado. Ele virou o rei do camarote de Athens. Comprou uma casa no lago, uma Lamborghini, barcos, jet skis. Ele viajava com comitivas de amigos para assistir jogos de futebol americano. Pagava hotéis 5 estrelas para todo mundo. Tem histórias de que ele levava os amigos para a Rodeo Drive, em Los Angeles, dava 10 mil dólares em dinheiro vivo na mão de cada um e dizia: comprem o que quiserem. Ele estava comprando a amizade e a aceitação que nunca teve na escola. Mas ele era esperto, ou pelo menos achava que era. Ele nunca gastou os bitcoins do roubo principal. Ué, mas de onde vinha o dinheiro então? Em 2017, o Bitcoin passou por uma atualização chamada Hard Fork, que criou o Bitcoin Cash. Quem tinha Bitcoin ganhava a mesma quantia na nova moeda. Jimmy pegou esses Bitcoins bônus, vendeu em corretoras no exterior e embolsou milhões de dólares limpos. Para o mundo, ele era um investidor de sorte, um gênio precoce das criptomoedas. Ninguém desconfiava que o cofre principal, aquele com a fortuna do Silk Road, estava intocado. Mas dinheiro não compra paz, e muito menos inteligência emocional. Jimmy começou a ficar paranoico. Ele tinha bilhões em um pendrive, mas andava com maletas de dinheiro vivo pela casa, achando que isso ia impressionar garotas. Spoiler, não impressionou, mas chamou a atenção de gente errada. Numa noite, Jimmy chegou em casa e viu o vidro quebrado. Alguém tinha invadido. Levaram uma maleta com 400 mil dólares em espécie. Jimmy ficou furioso. Ele se sentiu violado e, num momento de pura estupidez misturada com arrogância, ele pegou o telefone e discou 911. Ele ligou para a polícia. Alô, roubaram minha casa, levaram muito dinheiro. Pensa comigo. Você é o maior ladrão digital da história. Você tem bilhões escondidos fruto de crime. E você chama a polícia para dentro da sua casa porque roubaram o seu troco de pinga? A polícia local veio, investigou, mas não achou o ladrão da maleta. O caso foi arquivado, mas aquele boletim de ocorrência ficou lá. James John, vítima de roubo. Valor exorbitante em espécie. Fonte de renda, Bitcoin. Aquele papel ficou dormindo numa gaveta. Até que o IRS acordou. Corta para 2019. O IRS, a Receita Federal Americana, tem uma unidade de elite, caçadores de cybercrimes. Eles estavam obcecados em achar o dinheiro da Silk Road. Eram moedas marcadas. Eles usaram uma empresa de análise de blockchain chamada BlockTrace e começaram a seguir o rastro digital. Jimmy usava mixers, ferramentas para misturar as moedas e confundir o rastro. Mas ele cometeu um deslize. Um único deslize em 10 anos. Ele transferiu uma pequena quantia de bitcoins, algo minúsculo para ele, de uma carteira antiga para uma corretora que exigia KYC, Know Your Customer, ou seja, exigia identidade, foto e endereço. Bingo! O software da polícia acendeu uma luz vermelha. O endereço da carteira do roubo se conectou ao IP da casa de Jimmy, e quando puxaram a ficha dele, lá estava o boletim de ocorrência do roubo da maleta. Espera aí. Esse cara que diz que foi roubado é o mesmo que está conectado à carteira do Silk Road? Novembro de 2021. Os agentes Trevor McAleenan e Sean Magruder armam o plano. Eles não podiam chegar chutando a porta, senão Jimmy poderia bloquear as carteiras ou destruir as chaves privadas. Eles precisavam pegar o computador desbloqueado. Então eles bateram na porta, sorrindo. Oi, Sr. John. Somos da polícia. Estamos aqui para investigar aquele roubo que o senhor sofreu anos atrás. Queremos te ajudar a pegar o ladrão. Jimmy, carente de justiça e se achando mais esperto que todo mundo, caiu como um patinho. Ele abriu a porta, fez café, deu um tour pela casa para os agentes. Mostrou o sistema de segurança, mostrou os computadores, mostrou até o cachorro. Os agentes olhavam ao redor, vendo lança-chamas. Sim, ele tinha um lança-chamas, rifles AR-15 e bares de luxo. Eles foram embora, conseguiram o mandado e voltaram dias depois. Dessa vez, sem sorrisos.
A invasão foi cinematográfica. Dezenas de agentes. Eles reviraram a mansão do lago de cima a baixo. Eles acharam um cofre no chão? Sim, mas estava vazio. Onde estava o dinheiro? Um agente foi ao banheiro, abriu um armário embutido. Viu uma pilha de toalhas. Debaixo das toalhas, uma lata de pipoca da marca Cheetos. Parecia lixo, mas era pesada. Ao abrir a tampa, lá estava. Um computador de placa única, single board, enrolado em panos. Eles conectaram o dispositivo. Na tela, o saldo apareceu. 50 mil bitcoins. Valor de mercado no dia. 3 bilhões e 360 milhões de dólares. O agente olhou para o Jimmy. Jimmy olhou para o chão. A festa tinha acabado. Agora, vamos ser sinceros. Esconder sua vida digital numa lata de pipoca no banheiro não é a estratégia mais inteligente, né? A umidade estraga. Alguém pode jogar fora por engano. É um desastre esperando para acontecer. Se você tem arquivos importantes, fotos de família, documentos de trabalho ou seus próprios bitcoins, conquistados honestamente, espero, você precisa de armazenamento de verdade. Eu recomendo fortemente que você tenha um SSD externo portátil da SanDisk. É resistente a quedas, é rápido e, o mais importante, não parece um pote de comida velha. Proteja o que é seu com tecnologia de ponta, não com improviso. Dá uma olhada nas ofertas de SSD na Amazon Brasil, clicando no link que eu deixei na descrição. Segurança nunca é demais. Jimmy perdeu tudo. O governo americano confiscou os bitcoins. Foi a segunda maior apreensão financeira da história dos Estados Unidos. Levaram a casa, o barco, a Lamborghini. Mas o julgamento foi curioso. A defesa de Jimmy alegou algo genial. Olha, ele roubou de um site de tráfico de drogas. Ele tecnicamente roubou de criminosos. Não existe vítima inocente aqui. E, surpreendentemente, o juiz concordou em partes. Jimmy pegou uma pena leve. 1 ano e 1 dia de prisão. Ele entrou na cadeia em 2023 e, segundo os registros, foi solto em abril de 2024. Ele está livre agora, sem os bilhões, pelo menos os que a polícia achou, mas com uma história que nem Hollywood conseguiria inventar. Isso nos deixa com uma pergunta perturbadora. A polícia encontrou a lata de pipoca, encontrou o cofre no chão. Mas Jimmy teve 10 anos. Ele era um gênio da computação. Será que ele entregou tudo? Ou será que, em algum lugar, enterrado num quintal ou escondido num servidor remoto, existe outra lata de pipoca esperando por ele? A história de James John nos ensina 2 coisas. Primeiro, na era digital, você não precisa de uma arma para roubar um banco. Você só precisa de curiosidade e de um clique duplo. Segundo, se você tiver bilhões escondidos em casa, pelo amor de Deus, se te roubarem 400 mil, deixa pra lá. Não chama a polícia. O ego foi o maior inimigo do Jimmy. Ele queria ser visto, queria ser notado e conseguiu. Agora o mundo todo sabe quem ele é. E você? Se descobrisse um glitch num site criminoso que te desse dinheiro infinito, você pararia ou continuaria clicando até encher a lata de pipoca? E o mais importante, onde você esconderia a grana? Me conta aqui nos comentários. Prometo que não vou contar pro IRS. Se você curtiu essa história insana, esmaga o like, se inscreve no canal para mais investigações tech e compartilha com aquele amigo que sonha em ficar rico com cripto. Até a próxima, e cuidado com o que você esconde no banheiro.